E nessa parte do programa, a parte do bate-papo, a parte da entrevista, a parte que todo mundo gosta do programa do Informativo 987, hoje nós temos aqui a doutora Joyce Varela falando sobre ronco e apneia. Bom dia, doutora. Bom dia, Robson. Bom dia, ouvintes. O ronco, ele incomoda muita gente. Sem dúvida. Principalmente as mulheres, né? Sem dúvida. Mas tem um preconceito falar que isso só é restrito aos homens. Temos também muitas mulheres roncadoras. Mulheres roncadoras. Isso. Isso sim. E quando a gente fala de ronco, todo mundo ri, porque a maioria das pessoas roncam, né? Durante a noite. E tem umas que tem aquele barulhão ensurdecedor. É uma metralhadora, né? E às vezes até incomoda, né, outras pessoas, né? Sem dúvida. Atrapalha muito a questão social. E a pessoa, infelizmente, é muito estigmatizada por conta disso. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque eu quero aproveitar esse espaço para explicar e agir como um advogada a favor do roncador, que não é culpa dele, coitado. Ele sofre de uma doença, né? O ronco, então, é uma doença. É uma doença. Faz muito pouco tempo, ele foi enquadrado no CID, Sistema Internacional de Doenças, né? E é caracterizado, é uma síndrome que tem repercussões, inclusive, para a saúde da pessoa. Então, não é só questão de incomodar o parceiro ou as pessoas que convivem com o roncador. Tem repercussões para a saúde dela mesmo. A gente tem que pensar que 1/3 da nossa vida a gente dorme, né? Então, tudo que acontece durante a noite, o sono é importante. A gente pode aparentemente pensar, nossa, ronco o sono é uma coisa dispensável, né? E não, pelo contrário, é importantíssimo para o nosso organismo, um sono correto, né? E aí, entendendo esse mecanismo do sono, a importância do sono, que a gente vê o que o ronco pode ocasionar. Antes de nós adentrarmos a alguns assuntos que fazem parte do nosso contexto, por que a pessoa que ronca não escuta o barulho? Então, porque ela está com estado de inconsciência devido ao sono mesmo, porque ela está adormecida. No entanto, também isso não é verdade. Eu vou explicar aqui no programa que a pessoa tem microdespertares durante a noite. Esses despertares podem ser conscientes, o que permite que a pessoa tenha consciência do ronco, acorda com o próprio ronco. Quantos pacientes já apareceram no consultório e falam, doutor, acordei assustadíssima com o meu próprio ronco? É comum acontecer isso. Então, depende do nível em que a pessoa se encontra, no estágio do sono em que ela se encontra, para determinar se ela vai ouvir ou não o ronco. Você é dentista. Isso. E o ronco o que o ronco tem a ver com essa parte odontológica? Então, os primeiros tratamentos para o ronco começaram com o uso de um aparelho que chama CPAP. Esse aparelho, ele injeta ar sob pressão na faringe, permitindo que a pessoa respire corretamente e não tenha o ronco nem as apneias. Mais modernamente, se desenvolveu um aparelho odontológico que são os posicionadores mandibulares. São placas que artificialmente tracionam a mandíbula da pessoa para frente, desobstruindo as vias aéreas da pessoa. Então é aí a ação desse aparelho. Então é aí a ação da odontologia, hoje em dia, na área de ronco e apneia. Então quem tem problema bucal, por exemplo, pode sofrer dessa doença do ronco? Na verdade, o ronco é causado por uma predisposição genética. Uma coisa que é muito interessante é que muitas pessoas costumam falar que o ronco é causado por obeso, por ser velho. Não, pelo contrário, eu tenho 15 anos de experiência e eu tem um paciente meu que é maratonista, perfeito, né, com a saúde, tem uma saúde novo, em cima, tudo, e ronca. Então, eu queria esclarecer que a causa primária do ronco é a anatomia da pessoa. Infelizmente, alguns nasceram com essa predisposição. É até engraçado que a gente pode comentar que tem uma teoria das tribos dos roncadores. O que seria a tribo dos roncadores? Pensa só, você é um homem da idade das cavernas, né? E pensa, o tigre dente de sabre iria atacar quem?
a princípio. Iria atacar aquela caverninha que tivesse tudo quieto. Agora, se ele chegasse numa caverna, ouvisse um barulhão, né, forte, aí, uma metralhadora, o que ele ia fazer? Fugir. Então, especula-se que também, pela questão da seleção natural, muitos roncadores hoje sobreviveram graças a isso. Mas eu acho que isso é muito especulativo. Na verdade, eu acho que, infelizmente, é uma questão da anatomia do ser humano. O que é? O Homo sapiens, no momento que começou a andar, ele ficou na posição ereta, e a gente faz um ângulo de 90 graus, né? Se a gente pensar aqui, né? Do nariz até os pulmões, né? E a faringe, que fica na região, que é a causadora do ronco, o que acontece? Ela é um cano, nada mais é do que um cano muscular. Então, o que acontece? A pessoa é um cano que é usado tanto para mastigação, né? Para o sistema digestivo nosso, então a gente engole os alimentos, como também para respiração. Então, é o que eu falo para todos os pacientes meus. Eles, no dia da anamnese, eu falo, você está aqui sentado na minha frente e não está roncando. Por quê? Agora você não está roncando. Porque a musculatura dele, na vigília, que é acordado, ele está com a musculatura tonificada. Então, esse cano permite a passagem de ar tranquila, desobstruída. No momento que a gente dorme, à medida que a gente vai entrando nos ciclos mais profundos do sono, o que acontece? A musculatura nossa vai relaxando e aí diminui a luz, o diâmetro desse cano. E aí é que nem aquela brincadeira de criança. Você enche uma bexiga e puxa ela, né, o bocalzinho dela, deixa estreito, faz aquele barulhão. É a mesma coisa que está acontecendo com a pessoa que está roncando. Então, como eu falei, é uma predisposição anatômica, né, para gerar o ronco. Isso é só o ronco. E associado ao ronco, a tendência é a pessoa, com o passar dos anos, desenvolver a apneia. O que seria a apneia? Essa obstrução que é parcial da faringe, no momento que a pessoa está roncando, ela fica totalmente obstruída quando ela tem apneia. O que significa isso? A pessoa fica momentaneamente sem respirar. E isso para o corpo é um estresse. Imagina, à noite que era para você estar dormindo, relaxado, o seu cérebro está reorganizando o que foi aprendido durante o dia, sofre uma agressão. Fala, peraí, eu estou sem oxigênio, eu vou morrer. Então, a primeira reflexo do seu corpo? Vamos fazer o coração pulsar mais rápido, aumentar a pressão arterial, e é o que acontece. A pessoa à noite, que era para estar com a frequência cardíaca baixa, pressão baixa, passa a ter picos de pressão. Agora imagina isso, 1/3 da vida você dorme. Imagina essa agressão em 1/3 da sua vida. Então, paulatinamente, você vai agredindo o seu sistema circulatório. Então, hoje entende-se que muitas questões, por exemplo, hipertensão, alterações metabólicas podem estar associadas a essa síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é o ronco e a apneia associadas. Então, aí o coração bateu mais forte, mandou mais sangue para o cérebro e não entrou oxigênio. Aí o cérebro fala assim, peraí, eu tenho que viver. Então, o que acontece? Tenta acordar a pessoa, interrompe o ciclo do sono. Então a pessoa tem um micro despertar, vai para uma condição que ela está com um sono mais leve, onde a musculatura fica mais tonificada. Ou então chega a despertar totalmente. Então é a pessoa que acorda e fala, ai, acordei aqui, com falta de ar. Então é exatamente isso. Então, essa síndrome, além de causar esse estresse para o organismo, ela causa uma agressão também na questão do sono da pessoa. Porque o certo é a gente seguir os ciclos do sono. Nosso sono é composto da seguinte forma, a gente começa no sono mais leve, vai até um sono mais pesado, que é o REM, onde a gente sonha. E cada fase do sono tem a sua importância. Os 3 primeiros estágios do sono estão ligados com recuperação da musculatura, repouso, economia de energia. E o último estágio, o estágio mais profundo, que é o estágio que normalmente a gente sonha, é o estágio relacionado com a consolidação da nossa memória e do nosso aprendizado. Então, o que acontece?
esse ciclo, ele é repetido durante a noite. Então, a gente repete esse ciclo, que é mais ou menos 90 minutos, total, entre todos os ciclos do sono, de 4 a 5 vezes durante a noite. Mas, a pessoa que sofre da síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela tem esse ciclo sempre interrompido. Então, a pessoa pode dormir 10 horas, 11 horas, 12 horas, não é um sono restaurador. Sempre vai estar cansada. Sempre vai estar cansada. E fora que, por exemplo, mediadores químicos, a gente tem um balé, vamos dizer assim, a natureza tem um balé químico que é muito interessante. Então, o equilíbrio desse balé químico durante a noite permite o nosso metabolismo funcionar direito. Então, a gente tem mediadores químicos que causam relaxamento, que reorganizam nossos órgãos, permitem nosso crescimento. E você, interferindo nesse ciclo, você acaba interferindo nesse processo que é muito frágil. É lindo, mas é frágil. Então, o que acontece? A pessoa acaba tendo, associado a um sono ruim, e esse desgaste do corpo, ela tem tendência a ter imunodepressão, então ela tem tendência a ficar mais doente, irritabilidade. Então, o coitadinho do roncador, coitado, ele também tem um limiar de sensibilidade afetado por conta disso. Pode ter uma predisposição a ter diabetes. Então, afeta muito a vida da pessoa. Fora que o sono durante o dia, nos estágios iniciais dessa síndrome, o que acontece? Eles afetam as coisas que demandam pouca atenção. Então, a televisão, assistir televisão, ler um livro, isso causaria uma sonolência. Mas com o avançar da doença, aspectos da vida que exigem atenção passam a ser comprometidos. Então, é o caso da pessoa que dorme ao volante, operador de máquina que dorme no meio do serviço. E isso acaba representando um risco para ela e para a população. Doutora, antigamente as pessoas tinham aquela falsa sensação de que o ronco era uma coisa boa. Exatamente. Que a pessoa até os desenhinhos de antigamente, os filmes, mostravam a pessoa roncando, então ela estava tendo um bom sono. Fazia até aquele barulhinho, né? Do sovio. Aí fala assim, era associado até ao bom sono, né? Fala assim, tá dormindo profundamente. Tá num sono profundo. E pelo contrário, tadinho, não tá não. Tava sofrendo. Mas falando sobre essa doença, o ronco, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o início do ronco, como que começa, o porquê que começa, quais são as predisposições para o início dessa doença. Inclusive, eu acho que não ficou muito claro essa questão. Então, a origem principal é a anatomia da pessoa. Então, tudo se origina ali na faringe. Né? Então, a gente precisa entender isso. Entendendo isso, a gente consegue delimitar e conduzir os tratamentos e evitar o ronco. Então, por exemplo, como eu falei que é ligado à faringe e ao relaxamento da faringe, tudo que ocasionar aumento desse relaxamento da faringe vai piorar o ronco. Então, para os roncadores, o que não é legal fazer? Ter alimentação pesada noturna, porque você aumentaria esse relaxamento. Dormir com a barriga para cima, que você facilitaria a obstrução parcial da faringe. Excesso de peso, ele não é a causa do ronco, quero deixar isso muito claro. Ele é a causa agravante. Então, a pessoa que é obesa, ela tem o ronco pior. Se ela emagrecer, não significa que ela vai sarar do ronco. Vai melhorar. Uso de álcool também, que aumentaria o relaxamento. Alimentação pesada noturna, pioraria, né? Aí pegou porque todo mundo gosta de fazer uma... Aí tem aquela história que o ideal dos ideais seria a gente ter um café da manhã de reis, né? E o jantar ser de pobre, né? Digamos assim. Então, realmente, a alimentação à noite tem que ser leve, né? O ideal é que ela seja leve mesmo, né? Nós temos aqui algumas participações de ouvintes perguntando, mas daqui a pouco eu faço essas perguntas aqui. Lembrei de uma coisa. Medicamentos para dormir. Às vezes a pessoa fala assim, eu me sinto cansada, eu acordo cansada, já sei, vou usar medicamento para dormir, né?
Pelo contrário, é uma faca de dois gumes. Ela aparentemente dorme mais rápido, no entanto, agrava o que atrapalha o sono, a qualidade do sono dela. Então, o ideal é óbvio que, por indicação médica, a gente pesa os prós e contras. Tem gente que tem necessidade de tomar um medicamento para dormir, mas, a princípio, os medicamentos relaxantes também são um malefício aí pro roncador. A gente está falando no caso do sono, né? E pessoas que falam, que começam a rir, começam a roncar. Eu conheço muitas pessoas assim. É super legal, porque tem vários distúrbios associados ao ronco. Então, o ronco é um dos distúrbios que a gente vê na área de sono. Mas tem falar durante a noite, tem gente que tem mesmo. Tem gente que tem o bruxismo, o ranger os dentes, tem gente que chuta, tem a hiperatividade das pernas. E aí tem um exame que é super interessante, que chama polissonografia. A pessoa dormiria no laboratório do sono, e no laboratório do sono é avaliada várias coisas. Essa questão da altura do ronco, a questão da qualidade do sono, quantas vezes ela realizou o ciclo do sono, é avaliado se ela tem esse movimento involuntário das pernas, tudo isso. E a gente pode delimitar. Infelizmente, essa questão de falar à noite é um distúrbio que ainda não é tratável. Né? Então, tem gente que tem essa predisposição, que nem o sonambulismo também. Né? A pessoa nasce com esse distúrbio, infelizmente tem. Tem muitas correntes de pesquisa que associam isso, de repente, a uma hiperatividade durante o dia. Então, durante a noite, a pessoa não tem o desligamento. Então, chuta, ou fala, ou tem sonho, ou tem o sonambulismo, né? O cansaço, ele também é o estresse do dia a dia, quem trabalha tem tudo pesado. A ver. Nossa, é engraçado que fica parecendo uma cobra correndo atrás do rabo. Porque a pessoa não dorme bem, tem sono no outro dia, não rende, e aí aumenta o estresse. Fica mais cansada e piora o ronco. O cansaço por si só piora o ronco. Então, é a cobra correndo atrás do rabo. Uma das coisas mais gratificantes que eu vejo é que, a princípio, a pessoa vem, às vezes, no consultório, porque o cônjuge, ou o companheiro, ou o familiar reclama. Ou até o pessoal da República. É engraçado que tem isso também. Aí reclama, não, eu sou roncador, não aguento mais gozação, tal, me gravaram, me filmaram, tudo. Tem isso também. Tudo, né? E aí o que a gente observa é que depois que a pessoa inicia o tratamento, passado, lógico, a fase de adaptação, que como tudo na vida demanda uma adaptação, a pessoa dorme bem, fala assim, volta e fala no feedback meu de consulta de retorno, fala, nossa, tô rendendo, minha vida é outra. E isso é muito gratificante. Então a pessoa veio, a princípio, porque incomodava os outros, mas depois veio a qualidade de vida dela. Então é muito legal. Depois a gente vai falar como que é esse tratamento. Tá jóia. O ouvinte está perguntando, quem toma remédio para a pressão alta, como fica na hora de dormir? A pressão alta, a hipertensão, no caso, ela não afeta em nada a questão do ronco, a gênese da doença. No entanto, a pessoa que trata o problema, geralmente tem uma melhora no problema de pressão alta. Então, às vezes, tem muito caso de paciente meu que acabou diminuindo a dose do medicamento de hipertensão por conta do tratamento. Porque o que agravava a hipertensão dela era ter os episódios de apneia durante a noite. Tem um ouvinte aqui falando sobre um acontecimento que confundiram o ronco dele com uma buzina durante a noite. Passaram em frente à casa e será que tem algum carro saindo aqui buzinando? Nossa, tem cada coisa que eu já ouvi. Outra ouvinte diz assim, minha irmã bateu o nariz quando era criança e hoje ronca feio. Será por isso? Não, provavelmente não. Porque tanto é que a mídia aí lança os produtinhos aí que chama no ronco, que coloca no nariz, aquele dilatador nasal que... Funciona aquilo lá? Não tem ação nenhuma. O que faria é o seguinte, aumentar o volume de ar que entra. Mas a causa principal é lá atrás na faringe. Então, infelizmente, sua irmã, coitada, sofreu duas coisas. Teve um acidente e já tinha predisposição de ter o ronco. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é assim, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela tende a evoluir. Então, ela tem um caráter evolutivo. Então, geralmente é assim, no início a pessoa não ronca. Depois ela passa a roncar de vez em quando,
mais com a barriga para cima. Depois ela ronca de tudo quanto é jeito, ponta cabeça, de qualquer posição. E aí passa também a ter aumento da quantidade das apneias. Então, às vezes, no início, a gente até considera dentro do padrão da normalidade 5 apneias por hora à noite. Mas com a tendência do agravamento, durante os anos, a tendência é aumentar. Aí vai falar assim, por que essa doença agrava? É só a gente pensar, é por causa do envelhecimento do nosso organismo. A gente não vai perdendo a tonicidade dos músculos, não vai tendo aumento de flacidez? É isso que acontece. Então, é por isso que vai agravando. Outra questão aqui em relação ao sono. Sono leve e sono pesado. Qual que é a diferença nisso na questão do ronco? O nosso corpo é uma máquina linda, maravilhosa, e ela vai desligando à medida que a pessoa vai dormindo. Então, cada hora é um sistema que vai desligando. Então, na fase inicial, a gente tem ainda uma ligeira consciência, a nossa musculatura ainda não está totalmente relaxada, mas à medida que a gente vai evoluindo durante o sono, vão se desligando os sistemas. Então, a audição nossa desliga, digamos assim, né? A visão, o paladar, tudo. O último sistema nosso que desliga, vamos dizer assim, seria o tato. Não é que desliga também, deixa eu fazer uma correção. Ele diminui a sensibilidade. Então, o tato é o último que desliga. Stand-by. Stand-by, exatamente. Por que o tato é o último? Até como mecanismo de sobrevivência, que se alguma coisa relasse na gente, a gente acordava, né? Para sobreviver. Então, o que acontece é isso. Então, vão desligando e à medida que a gente vai para esses estágios mais profundos, a gente perde mesmo. A musculatura fica totalmente relaxada, descansando. Então, é isso. Em relação à questão de resfriados, alergias... Tem muito a ver, porque, como eu disse, tudo que interfere nessa abertura dessa faringe, né, dessa passagem de ar, cria o ronco. Então, se a pessoa está resfriada ou com alergia, ela tem edema nessa região, inchaço, e aí diminui. Então, eventualmente, um que não é roncador passa a ser um roncador, mas não precisa de tratamento esse, porque é temporário, não é que a pessoa seja se enquadre dentro da síndrome da apneia obstrutiva do sono, às vezes é temporário. Aí, nesses casos, por exemplo, uma pessoa que tem uma amidalite crônica, aí o tratamento, por exemplo, seria tratar essa amidalite, resolveria o caso dessa pessoa. Não seria questão do ronco? Não seria, não. Aí as mulheres só colocarem alguma coisa para proteger o ouvido durante a noite. Exatamente, exatamente. Eu falo porque as causas maiores são com os homens, né? Sem dúvida, a prevalência nos homens, sim. E eu conheço casos de pessoas que às vezes deixam um quarto para dormir em outro local da casa porque a pessoa não consegue parar de roncar durante a noite. Eu dentro da anamnese minha, eu vejo inclusive a questão social da pessoa, vamos dizer assim, a interação social, a parte psicológica, emocional dela. Então, nessa anamnese, inclusive, eu avalio isso, como é que o ronco está interferindo na vida dela em relação ao cônjuge, né? É avaliado isso, porque é uma judiação isso para um casamento, atrapalha a dinâmica da família. Tem uma paciente que eu atendi essa semana, inclusive ela deixou de dormir no quarto, é a filha, no caso, não é a filha da família, foi dormir na sala, porque o pessoal está reclamando que ela ronca. Então, tadinho, a pessoa sofre também por causa disso. Na primeira consulta, gasta-se o quê? 1 hora de atendimento? Eu acho, isso eu não abro mão, eu acho importantíssimo fazer uma consulta de 1h30, 2 horas que eu realizo, onde a pessoa vai sair de lá entendendo o que está acontecendo e a gente vai individualizar o problema dela, para poder definir a forma de tratamento adequada. E as pessoas, elas se abrem com facilidade, olha, é muito eu legal. Estou roncando, não sei, eu vim aqui porque falaram que eu estou roncando, mas eu nunca me vi roncando. Tem gente que traz o celular, o gravador, tem de tudo, né? Mas é muito legal. Até nessa consulta eu peço, se puder vir um acompanhante, eu acho muito legal, porque o acompanhante às vezes relata coisas que a pessoa não consegue relatar, né, aspectos da noite, então eu acho interessante. E é muito gostosa, é bem dinâmica, a gente senta, conversa, é um bate-papo mesmo, né? Essa consulta é bem legal, as pessoas se abrem sim. Doutora, falando sobre o ronco e a apneia é um caso mais sério do que o ronco.
Ela para, ela obstrui a passagem de oxigênio. Exatamente. E ela tem níveis, né? Tem a leve, moderada e severa. Ainda tem graduações dentro dela, então, de apneias. No caso da severa, como que é como que a pessoa reage quando ela acorda naquele susto? Então, a severa significa o número de episódios de apneia que ela tem por hora à noite. Então, a pessoa, por exemplo, no caso extremo, eu já tive um paciente que tinha por volta de 60 apneias por hora à noite, uma a cada segundo, pensa só. Então, é um absurdo. Então, a pessoa, no outro dia, está conversando com você, está dormindo. Não tem qualidade de vida nada. É uma judiação mesmo. Então, o que é ir fora não tem a ver com o susto de acordar. Isso, às vezes, a pessoa com a apneia leve, que teve poucas apneias durante a noite, pode acordar assustado. É isso que eu quero deixar claro. A severidade da doença está ligada com a quantidade de apneias que ela tem por hora à noite. Ela pode ter uma quantidade enorme de apneias durante a noite e não acordar. Exatamente, pode chegar a não acordar. Mas é aquilo que eu falei, o mecanismo de sono, a eficiência do sono dela está zero. E o estresse ali no organismo dela é altíssimo. Uma pessoa, por exemplo, que já tem predisposição a ter infarto, o derrame, quando a gente ouve falar, a pessoa morreu dormindo. Geralmente a pessoa teve um episódio de apneia, o corpo reagiu com aquele mecanismo de sobrevivência, de bater o coração mais rápido, aumentar a pressão, e aí nessa hora a pessoa entra em óbito, né? É o que acontece. Mas como eu estava falando, a severidade está ligada com a quantidade. Eu e você, por exemplo, eu não sou uma roncadora, mas é aceitável que eu tenha até umas 5 apneias por hora à noite. A gente pode ter, o nosso corpo é adaptado a isso. Quando começa a ir além dessa quantidade, é que começa a ser prejudicial. Então todo mundo tem uma apneiazinha. Escondidazinha. Uma escondidinha. Agora, falando de segredos, você deve ouvir muitas coisas lá na sua clínica, no seu consultório. Exatamente. Alguns segredos particulares, falando sobre, olha, ele ronca demais, ou então ela ronca demais. Você tem algum caso assim? Tem um caso que eu costumo até comentar na minha anamnese, que é um caso bem elucidativo do que acontece. O paciente veio, a princípio, porque incomodava a esposa. E veio meio, não, eu não tenho problema, ela gravou, meu neto gravou, mas eu vim por causa dela. E quando ele iniciou o tratamento e voltou na consulta de retorno, ele contou um episódio que eu acho muito engraçado. Ele falou assim, olha, eu briguei com a minha esposa, nesse dia eu decidi não colocar o aparelho. E não colocar para incomodá-la mesmo, para roncar bastante na orelha dela. E no outro dia ele acorda, ele fala, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ela não dormiu, eu não dormi, estamos os dois de mau humor. Né? Então ele comenta isso. Por exemplo, outra paciente minha também, que ela morava sozinha nessa época, e ela falou assim, como é que eu vou medir a eficiência do tratamento? Falei, já sei, vou colocar um gravadorzinho meu que só inicia a gravação quando tem algum barulho. E aí no outro dia ela ligou felicíssima, Joyce, só gravou cachorro latindo, não teve mais ronco nenhum. É que o ronco dela foi baixo, né? Então, aí até uma coisa que é interessante falar é o seguinte, muitas pessoas perguntam pra mim, mas você vai curar o ronco, vai zerar o ronco, eu nunca mais vou roncar? Não posso prometer isso. O que acontece em todas as formas de tratamento, em muitas formas de tratamento, isso está ligado muito a esses fatores agravantes. Então a pessoa também vai ter um autoconhecimento. Então eu falo, eventualmente, a pessoa está até estabilizada, não está roncando nada durante a noite. Aí vai na noite italiana, bebe, come pra caramba. Essa noite, eventualmente, pode voltar a roncar. Não tanto quanto antes, mas pode roncar. Então a pessoa mesma vai fazer eu até falo para fazer um logbook, igual de mergulho, né? Vamos anotar aqui. O que teve de diferente? Essa noite eu ronquei um pouquinho. O que aconteceu que eu fiz diferente aquele dia? Eu tô resfriado, lógico, é culpa do resfriado, né? Comi bastante, bebi muita cerveja e tal, então a pessoa mesmo vai fazer um autoconhecimento, vendo até ali é meu limite, além daquilo eu não posso fazer, ou determinadas coisas eu não posso fazer. Mas mesmo quando ela volta a roncar,
É óbvio que não é igual era antes, né? Ok, trator, que coisa, metralhadora. É um ronquinho, é o que eu brinco, é um ressonar de criança. Até da criança que tem o soninho mais pesado, né? A gente ouve aquele barulho. É um ressonar, então. É um ressonar. Eu vou dizer, eu tenho um ressonar. Mas se a minha esposa vai acreditar ou não, eu não sei. Um ouvinte diz que parou de fumar e engordou 15 quilos. O ronco aumentou. O que você diria para ele? Ele não quer voltar a fumar. Então, não querer voltar a fumar, ótimo. Parabéns. Né? Parabéns. Então, o ronco, o fumar por si só, já foi comprovado que também piora o ronco, também, agrava o ronco. Mas no caso seu, você infelizmente engordou. O ideal é tentar alocar uma outra atividade que te dê o prazer que o fumo dava, para você poder não compensar de repente na comida. Às vezes está usando a comida como um método de compensação aí pela falta do cigarro. No momento que você emagrecer, é bem provável que você vai diminuir a intensidade do ronco. Mas se não curar totalmente, é aquela questão que você já tinha anatomia predisponente a roncar e demanda um tratamento. A gente precisa pesquisar melhor o que está acontecendo com você. Antes da gente falar sobre como que é o tratamento, as fases do tratamento, duração, um ouvinte, ele diz assim, não consegue dormir de barriga para cima, ele tem muitos pesadelos, isso é muito ruim, é claro que pesadelo é ruim. O que ele pode fazer em relação a isso? Não, é sabido que o ideal é dormir de lado mesmo, né? Escorado, a cabeça bem apoiada. Então, é fazer uma higiene do local seu de sono. Um colchão adequado, um travesseiro adequado, um travesseiro de apoio, para tentar aos poucos ir modificando essa posição. Porque hábito é complicado da gente tirar. É um hábito adquirido durante anos, como é que você vai tirar de uma hora para outra? Mas, e a questão do pesadelo pode estar ligado, talvez, com algum episódio de apneia. Porque o que acontece? A gente só lembra do que a gente sonhou quando a gente acorda no meio do sonho. Caso contrário, tem gente que fala pra mim, eu nunca lembrei nenhum sonho, que você nunca acordou nesse horário, mas todo mundo sonha. E a pessoa que tem apneia, não todas, mas muitas relatam pesadelos mesmo, em situações de claustrofobia, exatamente porque a pessoa falta o ar, então é como o seu corpo interpreta isso e gera o ronco, né? Então, eu acredito que você mudando a postura já vai diminuir bem essa questão dos pesadelos. Vai ajudar bastante. Você trabalha também na área de sonhos, essa área do não quarto trabalho. sono? Não, eu tenho algum conhecimento, nossa, é muito, como é que chama? Tem muita ainda por se descobrir, né? Me interessa muito essa área do sono, essa dinâmica do sono me atrai muito, eu acho muito interessante. Mas eu não Vou te fazer uma pergunta, então, a título de curiosidade. Pessoas que têm sonhos negativos, não sonham coisas boas, só sonham coisas de perseguição, que está caindo, pesadelo no caso também aqui, como diz aqui o ouvinte, é relacionado a alguma coisa? Então, o nosso esse mecanismo é muito interessante, eu não posso me aprofundar, eu diria a minha opinião em relação a isso. É porque à noite a gente reorganiza, então na fase do REM e que é o sono que normalmente a gente sonha, é a fase que o cérebro está reorganizando tudo que aprendeu durante o dia. Então, de repente, algum evento marcou você. Então, à noite, aquele evento é revivido por conta de sonho. Agora, tem um sonho que é recorrente, esse eu nunca li em lugar nenhum, eu tenho curiosidade também sobre isso. Muita gente relata, eu propriamente também tenho isso, é o sonho que sonhar de que está caindo. Inclusive, a gente até se debate na cama, né? Eu não sei te explicar o que é isso, né? Mas é muito interessante, né? De uma próxima vez. Quem sabe eu já descobri, eu venho aqui, eu volto aqui. Vamos falar sobre o tratamento. Tá. Como que funciona o tratamento? Começa como? Quando? Como que é o... Então, primeiro, é importantíssimo fazer o diagnóstico, individualizar aquela pessoa. Então, o que é a causa daquela pessoa? Qual a gravidade? O que está interferindo na vida dela? Baseado nisso, a gente traça como que vai ser o tratamento. Hoje, a gente tem um leque grande de opções de tratamento, que vão
de atitudes, como eu falei, mudança postural na cama, deitar de lado, não ter alimentação pesada à noite, emagrecer, tirar aqueles elementos que causam relaxamento, como medicamentos. Então, peraí, deixa eu anotar aqui. Os medicamentos, né, a alimentação pesada à noite, então elimina isso. Aí, via de regra, não existe cura pro síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, os tratamentos eu falo que é um novo casamento que a pessoa vai ter. Então, se conseguiu controlar com esses recursos que eu falei, ótimo. Se não conseguiu, está mais grave, a gente lança a mão do aparelho posicionador mandibular. Normalmente é a primeira opção nossa, pela portabilidade, adaptação tranquila. E aí, esse aparelho, a pessoa vai dormir para o resto da vida. Então, é só na hora de dormir que coloca o aparelho, no outro dia tira a vida normal. Vai dormir e coloca o aparelho. E é importante a constância do uso. Né, esse aparelho, ele desobstrui. Desobstrui. Por quê? Ele avança a mandíbula. No momento que eu avanço a mandíbula, eu trago todas as estruturas que tendem a obstruir a faringe. Trago epigote, base da língua, tudo para frente. Então isso eu deixo, eu até falo para as pessoas, eu artificialmente crio uma faringe maior para compensar o relaxamento da musculatura durante a noite. É assim a ação dele. Agora, como que é esse aparelho? Ele causa medo? Não. Às vezes alguém pode entrar à noite e assustar. Assustar. Não. No caso, o aparelho que eu já trabalhei com diversos tipos de aparelho, existem vários designs, vários dentistas, tem nacionais importados. Eu trabalho com um que foi desenvolvido por um dentista alemão. Esse aparelho, eu gosto muito dele porque ele não tem acrílico, ele não tem ferro, não tem nada, né? Mas ele permite uma liberdade de movimento. Então, durante a noite, a gente tem uns aparelhos que existem, que são o que a gente chama de monobloco. Então, é uma estrutura só. E o que trava a boca da pessoa durante a noite, né? Pensa, a gente faz pequenos movimentos durante a noite, fala alguma coisinha, e esse aparelho impede. Então, você fica com aquela musculatura toda tensionada para segurar esse aparelho. Eu não gosto desse tipo de aparelho. Esse meu, ele é bem adaptável, né? Como eu disse, mas modifica um pouco o rosto da pessoa na hora que ela coloca, porque eu trago o queixo para frente, né? A mandíbula para frente. Aí muita gente fala assim, mas vai mudar, eu vou ficar queixuda? Não. Na hora que você coloca o aparelho, fica, porque é a ação dele, que ele está segurando a sua mandíbula. No outro dia tira, tá com o rostinho normal. Não muda nada. Esteticamente é só para dormir. É só para dormir. Não vai assustar o marido. Não vai assustar o marido. O marido não vai assustar a esposa. Não vai assustar a esposa. Dá para falar à noite, né? Tudo. Por exemplo, teve uma paciente minha que falou, veio a princípio, porque ela ia visitar o filho na Austrália, e falou, não vou roncando no avião daqui até lá. Então ela veio para colocar e usou durante a noite, não interfere, né? E não roncou. Não, foi bonitinha. Foi silencioso. Os outros roncaram. Ela não. Teve barulho do motor do avião, mas o dela não. Muito bem, estamos com a doutora aqui, Joyce, também. Terminando o nosso bate-papo, a nossa entrevista, doutora, eu queria falar sobre os benefícios do tratamento e depois fazer um merchandise do seu negócio. Então, os benefícios a princípio são isso. Qualidade de vida, né? A questão social e emotiva da pessoa também vai melhorar, né? Por conta disso que não vai ter mais o conflito do barulho durante o sono atrapalhando os outros, né? E principalmente isso, aumenta a sobrevida da pessoa, porque esse desgaste que a síndrome vai causando durante os anos é prevenido aqui, você tratando. Mas principalmente o maior retorno que eu tenho é isso. A pessoa volta e fala, meu dia rendeu, eu estou feliz, está funcionando, eu estou atento, estou ficando menos doente, o metabolismo muda, então favorece até emagrecimento. Uma vida nova. É uma vida nova, realmente. A pessoa se sente, renasce. Eu gosto de comparar o tratamento do ronco com a apneia com problema de vista. Então, aquela pessoa que a vida inteira olhou e falava assim, eu enxergo bem. Um belo dia vai no oculista, né, no oftalmologista, né,
E ele fala assim, não, você tem um problema na visão sua. E ela coloca o óculos, ela fala assim, agora que eu estou enxergando com nitidez, estou enxergando as cores, é a mesma coisa. Aparentemente a gente subestima o sono nosso. E no momento que a gente passa a dormir bem, fala assim, que diferença. Então o retorno é fabuloso mesmo. E o seu consultório é onde? Meu consultório fica na na rua Prefeito Tigre Maia, número 388, no BPS, e o telefone é 3621-3500. Nos casos de insônia, tem alguma coisa também, você faz algum tratamento? Não, especificamente não, porque a não ser que a insônia seja causada pela síndrome, aí sim eu trataria, mas a insônia por si só não. Teria que ser assim, ocasionada por isso. Então, por exemplo, tem caso de paciente meu que fala, eu adormeço rapidamente, acordo por causa da apneia e não consigo dormir. Então, essa insônia eu já consegui tratar, né? Porque eu fiz o tratamento, então a pessoa conseguiu dormir a noite toda, então não acordou por causa da apneia. Mas a insônia para iniciar o sono não é tratado. Nós temos aqui uma pergunta de ouvinte, mas antes eu queria te fazer uma outra pergunta. A questão da apneia, ela é muito grave na questão da saúde da pessoa? Sim. Como eu falei, um matador silencioso que você tem, que está agredindo o seu corpo todas as noites que você está dormindo. Então, é sério, não é brincadeira. A gente estigmatiza o roncador, mas não estou dizendo que todo roncador sofra de apneia. Mas o roncador que sofre de apneia é perigoso para a saúde da pessoa. Esse tratamento pode ajudar as cordas vocais, as pregas vocais? A princípio, ele trata a questão da faringe, né? Pode ser que por conta de acúmulo de secreção, por conta da obstrução, atrapalhe a função das pregas vocais. Então, indiretamente, ele ajude, mas a princípio não é a função desse tratamento. E uma coisinha só que eu esqueci de falar é que tem ainda a opção do tratamento do CPAP, que normalmente a gente acaba indicando para os casos mais graves. E é motivo, às vezes, de assustar as pessoas, né? Que olha, fala assim, eu vou dormir à noite com uma máscara de oxigênio, mas a pessoa que precisa usar esse aparelho está com déficit de sono, a qualidade de vida tão ruim que é a melhor opção para ela, né? Então a pessoa acaba tendo uma adesão ao tratamento por conta de melhora da qualidade de vida durante o dia. O CPAP. E você faz um encaminhamento. Esse CPAP a gente trabalha também na clínica, né? E também tem uma outra opção que é muito interessante falar, que hoje em dia o recurso com fonoaudióloga. A fonoaudióloga não trata todos os casos, mas ele é bom como coadjuvante e nos casos leves resolve bem. Que ela tonificaria, a pessoa faria exercícios durante o dia que tonificariam essa musculatura e permitiriam que ela, evitariam, quer dizer, que ela roncasse, né? Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Informativo. Olha, é um assunto que ninguém comenta, mas todo mundo passa por ele, que é o ronco e a apneia. Eu não sabia que a pessoa poderia ter apneia tão grave, né? Tão grave assim a questão da apneia. Muito bem, você ouviu a doutora Joyce Varela. Eu pediria que a senhora ficasse aqui com a gente nos estúdios. Posso só falar uma coisinha? Pode. Eu queria mandar um beijo para meus 2 filhotes lindos, o Matheus e a Beatriz, e para o meu pai querido nos Dias dos Pais, né? E para o meu marido também. Lembrando que eles estão nos acompanhando, estão acompanhando pela TV Jovem. O fã-clube, né? Doutora Joyce, muito obrigado. Muito obrigada.